E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Como é que vocês estão, reverendos? Nós estamos iniciando hoje a primeira aula da Escola Teológica Semeadores de Esperança. Olha que nome bonito que eu coloquei, né? Escola Teológica Semeadores de Esperança, né? E no primeiro momento eu gostaria de agradecer de todo o coração a todos aqueles que contribuíram e que se proporam a contribuir com esse projeto, que tem como único objetivo e intuito o ensinar com clareza, com profundidade, com fidelidade o Evangelho de Jesus, como ele é, né? Sem acréscimos, sem vírgulas, sem parênteses, né? Sem interferências religiosas e etc. Tá? O Evangelho de Jesus, como Jesus ensinou. Então, fica o meu agradecimento a todos vocês aí que ajudaram, tá? Eu gostaria de fazer uma pequena oração antes de iniciar. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que nestas aulas que se inicia hoje, que o Senhor me dê a graça de ser claro em minhas palavras, como o Senhor Jesus e os profetas foram. Que o Senhor me dê essa mesma graça que o Senhor deu a eles. Mas eu te peço também que o Senhor me dê o privilégio que o Senhor não deu aos profetas e a Jesus, o privilégio de ser ouvido. Conceda-me a graça que destes a eles, né? E conceda-me também o privilégio que o Senhor não deu a eles. Eu te peço que essas aulas sejam ouvidas, Pai. Ouvidas no sentido de serem cridas. No nome de Jesus. Amém. Pessoal, o primeiro módulo que eu escolhi para iniciar com vocês essa série de estudos é um módulo que eu considero, quem sabe, o mais importante, tá? E esse módulo, eu coloquei o título dessa seguinte forma: O Reino dos Céus e a Igreja da Terra. O Reino de Deus e a Igreja dos Homens. Esse módulo tem como elemento norteador a seguinte pergunta: se o Reino de Deus possui em si o monopólio e exclusividade da salvação do homem, por qual razão Jesus edificou uma igreja? Por qual razão é que Jesus funda uma igreja em Mateus capítulo número 16? Eu decidi iniciar essa aula, essa escola com esse tema, ao me deparar com muitos, não são poucos, muitos irmãos na fé, enfrentando aí crises existenciais, espirituais, teológicas, por perceberem grotescas diferenças entre o ativismo religioso de suas igrejas e a simplicidade libertadora do Evangelho. Simplicidade libertadora, escandalosa e louca do Evangelho, né? 1 Coríntios 1, 21, Paulo nos diz que aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E no verso número 23 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gregos. Então eu decidi iniciar com esse tema para alcançar, para levar a paz a essas pessoas que têm tido essas crises diante do que eles veem da igreja. Porque o problema não é enfrentar, o problema não está simplesmente em enfrentar crises, pois com toda certeza as crises são necessárias e imprescindíveis para o crescimento humano. É graças a essas crises que nós podemos afirmar que morre uma fé imatura, infantil, inocente e brota uma fé consciente, uma fé madura, uma fé transformadora. O maior problema não está na crise em si, mas sim no estado em que eu me encontrarei após eu enfrentar essa crise, tá? Tem gente que perde a fé após ter uma crise. Tem gente que se suicida depois de uma crise. Tem gente que não basta se suicidar, tem gente que tira a vida de outro depois de uma crise e se suicida depois.
tá? A minha preocupação não é com a crise em si, a minha preocupação é para onde a crise levará esse indivíduo. Então, se você já enfrentou ou tem enfrentado crises como essa, crises de perceber que a igreja brasileira não está como deveria estar, que a igreja brasileira não é o que deveria ser, que existe algo de errado com ela. Eu me identifico com essa sua crise e eu creio com a mais profunda força do meu coração que essa sua crise é fruto do Espírito Santo, é fruto do testemunho do Espírito Santo dentro de você. Mesmo que você não tenha a robustez das argumentações teológicas, o Espírito sopra em seu coração, lhe trazendo essas convicções que às vezes os teólogos aí brasileiros demoram aí a vida inteira para alcançar. Tá? Que a igreja não é o que deveria ser. Algo está errado com ela e algo precisa mudar. Tá? E se você me conhece, né? Você me conhece e escolheu aí fazer aula aqui comigo, é no mínimo, pelo que você me conhece, no mínimo você tem aí uma desconfiança, um sentimento de que a igreja brasileira não é o que deveria ser, meus irmãos. É por isso que eu decidi começar esse módulo falando sobre igreja, sobre o estreito relacionamento entre o reino de Deus e a igreja dos homens. E olha o texto que eu escrevi aqui, um pequeno texto que eu gostaria de ler para vocês como introdução dessa aula. Eu compreendo a difícil jornada que eu enfrentarei a partir de agora para concluir estas aulas. Contudo, eu aprendi, a jornada vale mais do que o destino. Como disse Padre Brennan Manning no livro O Evangelho Maltrapilho, esta escola teológica Semeadores de Esperança, não é para os superes espirituais, né? Esse é o termo que o Padre Brennan usa, super espirituais. Essa escola teológica Semeadores de Esperança não é para os super espirituais que ostentam tamanha disposição proselitista. Proselitista é esse ato de ficar querendo ganhar membro. Ostentam tamanho incansaço e ativismo religioso, né? Não. Essa escola é para os cansados. Essa escola não é para os que têm um ativismo religioso incansável. Não. Essa escola é para os cansados, né? Disse Jesus, vinde a mim os cansados. Essa escola é para gente que está exausto de tanta atividade religiosa, cantoria, grito, evento, conferências, repetições semanais infinitas, né? Vai no culto, vai para frente e volta, aí todo vai para frente, e essa repetição sempre vai, reunião e profecia, e é isso e aquilo. Essa escola é para gente que está cansada de tudo isso. Essa escola é para mim. Essa escola é para gente que está cansada de tanto marketing religioso, né? A palavra secreta hoje do marketing religioso é o tal do profético, né? Não é simplesmente um evangelismo, não, é um evangelismo profético. Não é simplesmente um culto, não, é um culto profético. Não é simplesmente uma conferência, é uma conferência profética. Tá? Fiquei sabendo, tem um movimento aí muito famoso no Brasil aí, que vai fazer uma conferência agora, eu descobri que lá tem uma sala profética, né? Tudo hoje coloca a frase profética, vira efeito de marketing, né? O cara quer fazer uma diarreia, tá com uma diarreia profética, coloca num potinho para vender, né? Isso é coisa marqueteira, né? Tem um pastor batista brasileiro que escreveu no livro Outra Espiritualidade que os pastores brasileiros hoje em dia têm se comportado semelhantes a gerentes de empresas, né? Você tenta fazer com que seu cliente permaneça ali a maior quantidade de tempo possível e não vá no concorrente, né? Essa escola é para gente como eu que está cansada de tudo isso.
E sim, eu já sei o que me dirão sobre os textos que afirmam que os que confiam no Senhor jamais se cansarão. Todavia, nesta introdução, então eu poderia confessar que sou um homem de pouca fé, pois eu me sinto cansado. Cansado, meus irmãos, não de me debruçar sobre a profundidade do Evangelho e sua mensagem. Cansado não de me deliciar nos mistérios de Deus e em sua presença. Cansado não do reino dos céus, eu estou cansado da igreja da terra, ou do que fizeram dela. Cansado não da igreja segundo Jesus, da igreja segundo o Evangelho. Não, cansado dessa igreja conforme os homens, que a cada esquina nós vemos hoje. Cansado não do reino de Deus, pelo qual cada dia que passa eu me apaixono mais. Eu estou cansado da igreja dos homens. Esta escola, meus irmãos, é para os que estão cansados e ainda não encontraram descanso. Esta escola é para os que estão confusos e ainda não encontraram respostas, e os jargões evangeliqueis já não lhes satisfazem a mente. Pelo contrário, lhes dão náuseas. Essa escola é para os que estão cansados de tentar encontrar Deus em culto, vigília, ministério, movimento e etc. e não encontram. E às vezes não sabem por quê. Às vezes se sentem culpados. Porque parece que Deus não fala com eles, parece que eles não sentem a presença de Deus, se sentem culpados porque não encontram Deus mais desses movimentos religiosos que não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho. Essa escola é para mim. Essa escola é para você. Você se sente assim como eu te falei? Essa escola é para você. Essa escola é para os que estão cansados e já se percebem quase perdendo as esperanças, como eu, que às vezes olho para mim e sinto a minha esperança vacilando, se esvaindo. Mas essa escola é para homens e mulheres como Abraão, como disse Paulo em Romanos 4,18. Abraão, aquele que creu contra a esperança. Essa escola é para todo aquele que num tempo de desespero e vazio se propôs a ser um semeador de esperança. Nós precisamos semear esperança. Amém? Então por isso eu inicio nesse módulo falando sobre o reino de Deus. Pois a primeira pregação de Jesus, você abre ali em Mateus capítulo de número 5, quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, que esse é o primeiro sermão de Jesus. Jesus inicia o seu sermão, já o seu primeiro sermão, a primeira frase do seu sermão, ele fala sobre o reino. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus ele fala sobre o evangelho do reino e sobre o reino de Deus e reino dos céus por todo o seu ministério, Você pega ali em Mateus 4:23, antes mesmo do sermão da montanha, que é Mateus 5, o sermão das bem-aventuranças, diz o texto em Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E aí você vai lá para frente em Mateus 24:13, olha o que Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O tema central do ministério de Jesus é o reino de Deus, o reino dos céus. Eu tenho uma lista aqui, não sei se eu vou ler tudo para não ser cansativo, de pelo menos 15 teólogos que afirmam essa mesma coisa. Porque às vezes eu não gosto tanto, mas preciso citar outros autores de peso, para que vocês não achem que eu estou tirando coisas da minha cabeça, tá? Então eu tenho uma lista aqui de 15 teólogos que afirmam a mesma coisa, que o tema central do ministério de Jesus é o reino de Deus, é o reino dos céus, tá? Então na teologia pode ter muito debate, pode ter discórdia nos mais variados temas, mas quando se trata de afirmar que o reino de Deus é o tema principal da pregação de Jesus, isso há quase unanimidade. Olha só o que eu escrevi aqui. Olha o que diz o teólogo Karagonis. O reino de Deus está no âmago do ensino de Jesus. Olha o que diz o teólogo Rudolf Bultmann. O conceito predominante da pregação de Jesus é o reino de Deus. Teólogo Cohen. O reino como um poder dinâmico em ação entre os homens
é o centro da proclamação de Jesus e é a chave para toda a sua missão. Joaquim Jeremias diz o seguinte: devemos partir do fato de que o tema central da proclamação pública de Jesus foi o reinado de Deus. Teólogo Leonard Gobelt: a concepção de um reino de Deus que será erigido no futuro é conhecida a todos os grupos do ambiente judeu, mas por nenhum deles o conceito é usado de maneira tão compacta e central como por Jesus. Tá? Olha o que diz uma das maiores autoridades desse assunto, que é reino de Deus, da história da igreja, que é George Eldon Ladd. Tá? Olha o que ele diz: o tema da vinda do reino de Deus foi central na missão de Jesus. Leon Morris diz o seguinte: a proclamação inicial de Jesus é resumida nestes termos: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E por aí vai. Udo Schnell, Donald Quable, David Bercott, esse nome é difícil, Gerardus Voss, René Padilha, eu ia falar Afonso Padilha, me confundi, né? Teólogo René Padilha, teólogo Evandro Roque, e eu me coloco como um desses que afirma que o reino de Deus é o tema principal da pregação de Jesus. Eu diria, agora abre aspas, uma frase minha, que o objetivo central do ministério de Jesus é trazer luz para o ministério de Deus. Para o reino de Deus. Trazer luz para o reino de Deus. Trazer luz não no sentido de que o reino de Deus está em trevas, mas no sentido de trazer clareza, tá? Para o que é este reino. Você vê aí em todas essas mensagens de Jesus sempre, quando ele vai falar sobre o reino de Deus, tem como objetivo trazer clareza sobre o que ele é. Ele diz: ao que eu compararei o reino de Deus? Ao que eu o assemelharei? O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. O que é o reino de Deus? Não, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um rei que fez isso, é como um pai que fez aquilo. O reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro escondido. O reino de Deus é como isso e como aquilo. O tema central da missão de Jesus é trazer clareza a respeito do reino de Deus. E por incrível que pareça, meus irmãos, aqui nós começamos a se aprofundar no tema. Nenhum dos teólogos que eu apresentei aqui e nenhum dos teólogos que eu li afirmam que o tema central da pregação de Jesus é a igreja, mas sempre o reino de Deus. Isso é óbvio. Você lê os 4 evangelhos, Jesus fala sobre o reino o tempo inteiro. E surpreendam-se com o que eu vou dizer agora. Se surpreendam, porque Jesus fala a palavra igreja apenas 2 vezes em todo o seu ministério. E é em apenas um evangelho. No evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas e no evangelho de João, Jesus jamais citou a palavra igreja. Jesus cita a palavra igreja apenas 2 vezes, lá quase no final do seu ministério, em Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Né? Contudo, mesmo Jesus tendo dito quase nada a respeito da igreja, né, foram apenas 2 vezes, mas essas 2 passagens são suficientes para que a gente, a partir delas, consiga construir um pensamento embasado, um pensamento assim, firme, de qual é a relação dessa igreja que Jesus funda com o reino de Deus. Tá? Então eu anotei aqui alguns aspectos importantes, ou melhor, extremamente importantes dessa relação entre reino de Deus e igreja. A primeira coisa que a gente tem que entender são as diferenças entre o reino de Deus e a igreja. Tá? Primeiro ponto, escreva aí se você está com o caderno. O reino de Deus era presente. Presente não no sentido daquilo que eu embrulho para entregar alguém, tá? Presente no sentido de temporalidade, tá? O reino de Deus não estava no passado nem no futuro. O reino de Deus é presente, ou melhor, o reino de Deus sempre esteve, né? No passado, sempre esteve no futuro e sempre estará. Por isso que o reino de Deus é sempre presente, tá?
Você pega ali em Mateus 3, o verso 1 e o 2, está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que ele está dizendo? O reino de Deus está aqui. O reino de Deus é presente. Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha, muita gente, alguém sempre me pergunta sobre esse texto, né? Porque lá no texto de Mateus, João Batista disse que o reino chegou. Aí agora, no texto de Marcos, que eu citei aqui, Jesus disse que o reino está próximo, né? Ué, como é que eu posso dizer que o reino de Deus está próximo, como se ele ainda não houvesse chegado? Ou ele está próximo ou ele já chegou. Aí o pessoal faz essa confusão. Ora, meus irmãos, é porque o que Jesus está dizendo aqui de estar próximo, não fala sobre próximo no sentido temporal, de que não está, mas está chegando. O reino de Deus está próximo no sentido de proximidade geográfica. O reino de Deus estava perto, à distância de um braço. O reino de Deus estava acessível. O reino de Deus estava próximo. É como aqui eu estou próximo aqui do meu computador. Eu estou próximo. Ele está diante dos meus olhos. Ele está aqui do meu lado. O reino de Deus era presente. E o próprio Jesus, isso é tão real, mano, isso é tão verdade, meus irmãos. Isso é tão verdade, reverendos, que o mesmo Jesus que em Marcos 1 diz que o reino de Deus está próximo, em Mateus 4,17, o mesmo Jesus diz que o reino de Deus já chegou. Esse próximo não se refere à temporalidade, ela está vindo mais para frente. Não, o reino de Deus é presente, ele está aqui. Mateus 10,17, Jesus envia os discípulos e diz assim, e quando vocês forem, indo pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus estava próximo. Só que quando Jesus em Mateus 16 fala sobre a igreja, ele não conjuga a igreja no verbo do presente. Ele diz assim para Pedro, eu edificarei a minha igreja. Aí em Mateus capítulo de número 16, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei. Ou seja, enquanto o reino de Deus era presente e estava presente, a igreja era futuro. A igreja estava no futuro. Primeiro ponto dessa relação entre reino e igreja. O reino era presente e a igreja era futuro. Ou seja, são diferentes, não são a mesma coisa. Segundo ponto, o reino era acessível. Por estar presente, por estar próximo à distância de um braço, o reino de Deus era acessível, né? Em Mateus 21, ali no verso 31, Jesus fala sobre como os fariseus e saduceus e escribas, etc., rejeitavam a mensagem de Jesus. Jesus conta uma parábola e na conclusão Jesus disse assim, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Ele diz assim, olha, os publicanos e pecadores estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Já tinha gente entrando no reino de Deus. O reino de Deus era acessível. Contudo, a igreja, por estar no futuro, a igreja, por não ter sido edificada ainda, não era acessível. Então, no tempo de Jesus, o reino era presente, no tempo de João Batista, o reino era presente, mas a igreja era futuro. O reino era acessível, mas a igreja não era acessível. O terceiro ponto, o reino é invisível. Lucas 17, no verso 20, o Jesus é interrogado pelos fariseus, né, sobre Senhor, quando virá o reino? Aí Jesus diz assim, olhem fariseus, cuidado, para que ninguém vos engane, tá? Porque em relação ao reino, ele não vem com visível aparência, e nem se pode dizer dele, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Quando Jesus está dizendo que o reino não se pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali,
Porque o reino não se limita a manifestações físicas dentro do espaço. O reino não é um caixote que se pode ver. O reino é invisível. Tá? 1 Timóteo 1,17 fala sobre o Deus do reino. Assim, o rei, quando fala de um rei, fala-se necessariamente de um reino. O rei eterno, imortal e invisível. O rei desse reino é invisível. E olha o que diz que o teólogo Evandro Roque, citando Erickson, ele vai falar, abre aspas, com base na passagem de João 4,24, Erickson afirma que Deus é espírito, isto é, ele não é composto de matéria, nem tem natureza física. Dizer que Deus é espírito implica em afirmar também que ele é invisível. A partir desta primeira observação, é possível inferir que o reino de Deus, sendo inseparavelmente ligado ao próprio Deus, também é o reino invisível. Deus é invisível, o reino é invisível. O próprio Jesus deixa claro que o reino não tem visível aparência. E a respeito desse reino não se pode dizer ele está ali ou ele está aqui. Contudo, meus irmãos, quando se trata da igreja, a igreja nós podemos ver, né? Enquanto o reino não tem visível aparência, a igreja tem visível aparência. É possível vê-la. O próprio Jesus deixa muito claro isso em Mateus capítulo número 18, quando ele cita a segunda vez a palavra igreja, quando ele diz assim, ó, leva esse pecador e apresenta-o à igreja. Porque a igreja é visível. Enquanto o reino a gente não pode dizer ele ali ou ele aqui, a igreja nós podemos dizer, ó, a igreja está ali, a igreja está aqui. Romanos 16,5, Paulo diz assim, ó, saudai a igreja que está na casa deles. A igreja eu posso dizer está ali, está aqui. E como eu posso dizer que a igreja está ali, está aqui, eu também posso dizer que ela é visível. Então, enquanto o reino é invisível, a igreja é visível. Enquanto em relação ao reino eu não posso dizer ele ali, ele aqui, em relação à igreja eu posso dizer ele ali, ela ali ou ela aqui. Né? Hoje em dia se disseminou assim de forma assim muito grande, né? Se espalhou demais o conceito de igreja invisível, né? Mas biblicamente, meus irmãos, isso não existe, tá? Esse foi um conceito, apesar de ter se disseminado muito, que foi apresentado por Agostinho lá no quarto, quinto século, tá? E qual que é esse conceito apresentado por Agostinho? Ele diz basicamente o seguinte, que a igreja é um grande círculo, né? Imaginem um círculo, desenhe um círculo grande aí no seu caderno. A igreja é esse grande círculo, a igreja é visível. Só que nem todo mundo que está dentro desse grande círculo que é a igreja invisível é salvo, é realmente alguém nascido de novo. Então, Agostinho desenha um círculo menor dentro desse grande círculo. Esse círculo menor é a igreja invisível, tá? Então, ele diz que na igreja visível alguém entra e pode não ser salvo, mas os salvos entram na igreja invisível. Esse é um conceito apresentado por Agostinho. Todavia, é um conceito sem base bíblica, porque o que o Agostinho chama de igreja invisível, na verdade Jesus chama de reino de Deus. Não existe isso de igreja invisível. Jesus edificou uma igreja visível. Jesus edificou uma igreja como uma realidade histórica tangente e visível. O reino de Deus que é invisível. Tá? Reino de Deus que é invisível. Não é igreja. Beleza? O pessoal hoje em dia fala assim, eu sou integrante da igreja, partindo já desse pressuposto, eu sou igreja, partindo do pressuposto de igreja invisível. Não, você não é igreja, você é um integrante do reino de Deus, invisível. A igreja é algo visível, e nós vamos entender o que é essa igreja, que ela não é a mesma coisa que o reino de Deus, tá? Quarto ponto, o reino é do lado de dentro. Jesus em Lucas 17,
ele diz o seguinte para os fariseus: olha, o reino não veio com visível aparência. Não se pode dizer dele, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino está dentro de vós. O reino é uma realidade presente dentro de vocês, dentro do coração humano e não do lado de fora. Tá? Olha o que diz o teólogo René Padilha no livro Missão Integral. O reino de Deus é o atual governo de Deus nas disposições morais e espirituais da alma com base no coração. Tá? A base do reino é construída no coração humano. A igreja não está no coração, a igreja é do lado de fora. Enquanto o reino é do lado de dentro, a igreja é do lado de fora. Todas as citações da palavra igreja em Jesus e nos apóstolos falam sobre uma igreja do lado de fora, uma igreja visível. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto: o reino de Deus é desde o princípio. Tá? Desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis, o reino está presente. Olha os versículos aqui, ó. Salmos 29:10. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. Teólogo Evandro Roque, olha o que ele diz: por diversas vezes os salmistas clamam ao seu Deus, chamando-o de Meleque. Meleque significa rei. Bebi uma água aqui que deu uma sede. Salmo 47:8. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. 1 Crônicas 16:31. Alegrem-se, ó céus, e a terra exulte. Diga-se entre as nações: reina o Senhor. Olha o que diz aqui o teólogo Donald Gutierrez. O reino de Deus é uma verdade explícita no Novo Testamento e implícita no Antigo Testamento. O reino de Deus já estava no Antigo Testamento. Salmo 93:1, reina o Senhor. Salmo 96:10, dizei entre as nações, reina o Senhor. Salmos 97:1, reina o Senhor. Salmos 99:6, com trombetas e ao som de buzinas exultai perante o Senhor, que Ele é Rei. Salmos 99, verso 1, reina o Senhor. E aqui tem muitos versículos, eu não vou ler todos aqui para não ser cansativo. O reino de Deus já estava presente no Antigo Testamento, mas a igreja não. Tá? Olha o que eu escrevi aqui. O reino de Deus é algo consequencial, ou seja, é algo que nasce da consequência da relação de Deus com qualquer outro que não seja Ele e que o queira obedecer. De modo que, assim como diz as Escrituras, que os raios se apresentam diante dele, perguntando onde eles devem ir, que os raios os obedecem, que o sol o obedece, tá? O reino de Deus se fez presente desde quando Deus disse haja luz, porque a luz o obedeceu. O reino de Deus é desde o princípio da criação. A igreja não. A igreja não estava desde o princípio da criação. Então o reino de Deus é desde o princípio. A igreja não. A igreja tem 2000 anos. Na verdade, a igreja tem um pouco menos de 2000 anos, né? Não chega a 2000 anos. Mas o reino, meus irmãos, o reino não tem data. Tá? É impossível datar. Verso de número 6. O reino está em toda a terra. Salmo 47:2. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Salmo 103:19. Nos céus estabeleceu o Senhor seu trono e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus se estende por toda a terra. O reino de Deus não tem limitações geográficas, não tem fronteiras, não tem muros. Tá? A igreja não está em toda a terra. Tá? A igreja não está, o reino de Deus está. Número 7. O reino de Deus não é herdado por carne e sangue. Isso está em 1 Coríntios 15:50. Paulo diz o seguinte: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas eu lhes digo,
carne e sangue herdam a igreja. Você vai para a sua igreja como um fantasma ou é com carne e sangue? Com carne e sangue. O próprio ato da nossa ceia, nós relembramos e afirmamos que comemos a carne de Cristo e bebemos o sangue de Cristo. Então, não somente carne e sangue herdam a igreja, como nós relembramos da carne e do sangue de Cristo dentro da igreja, a nossa ceia. O reino de Deus não é herdado por carne e sangue, mas a igreja sim. Tá? Verso número 8. Salvação, entrada no reino. Esse tópico é muito importante. O próprio Agostinho, quando ele cria o termo igreja invisível, ele reconhece que nem todos que entram na igreja são salvos. Ou seja, nem todos que entram na igreja entram no reino de Deus. Por isso ele criou esse termo de igreja invisível, né? Que eu discordo. O que ele chama de igreja invisível, na verdade, é o reino de Deus. Dito isto, a salvação é entrada no reino ou na igreja? Lembre-se do texto de Zaqueu, né? Jesus vai lá na casa de Zaqueu e ele olha para Zaqueu e diz assim: hoje salvação chegou nesta casa. Salvação antes da igreja. Você não se lembra também do ladrão da cruz? Quando Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É gente salva antes da igreja. É gente que entra no reino de Deus antes da igreja. Se você pegar ali João capítulo de número 3, quando Jesus fala sobre o nascer de novo, não é possível, quem não nasce da água do Espírito não entra no reino de Deus, quem não nasce de novo não vê o reino de Deus. E no próprio capítulo ali, nessa própria fala de Jesus, ele fala sobre vida eterna, tá? Porque Deus amou o mundo para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fala várias vezes ali sobre vida eterna, relacionando a entrada no reino de Deus com a vida eterna. O que eu estou querendo dizer aqui? Que salvação é vida eterna, e vida eterna é entrar no reino de Deus. Tanto é que quando Jesus diz em Mateus 19, 16, 24, o jovem rico pergunta para Jesus: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala sobre os mandamentos e tal, né? Ou seja, obedecer os mandamentos, né? No encerramento desse episódio, olha o que Jesus disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas a conversa começou ele perguntando sobre a vida eterna. Ou seja, no mesmo texto, Jesus deixa claro que reino dos céus, reino de Deus e vida eterna são a mesma coisa, são sinônimos. Em Lucas 10, 25, quando o doutor da lei chega a Jesus para perguntar: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É a mesma coisa que o jovem rico pergunta aqui. E Jesus fala que é do reino de Deus. E sabe qual que é a resposta que Jesus dá em Lucas 10, 25? É a parábola do bom samaritano. Ele diz: cara, obedece os mandamentos, vai e ame o teu próximo. E se você amar o teu próximo, você será um integrante do reino de Deus e terá a vida eterna. Salvação é vida eterna. Condenação é morte eterna. Vida eterna é entrar no reino de Deus, reino que é espiritual, reino que é do lado de dentro, reino que é invisível, reino que não tem fronteiras geográficas, que não tem demarcações religiosas. Olha o que diz Paul Tillich, outro teólogo: onde se manifesta o reino de Deus, ali igualmente existe revelação e salvação. Ou seja, se o reino de Deus está em toda a terra, Deus se manifesta se revelando e salvando em toda a terra. Reino de salvação é entrada no reino, vida eterna é entrada no reino. E estava tendo salvação muito anterior à igreja ser fundada. A igreja por si só não tem a capacidade nem a missão de salvar ninguém. O que salva é a entrada no reino de Deus. Tá? A igreja por si só não pode salvar ninguém. O que salva é a entrada no reino de Deus. Eu apresentei aí para vocês 8 aspectos de diferenças
entre o reino de Deus e a igreja. O reino de Deus era presente, a igreja era futuro. O reino de Deus era acessível, a igreja não era acessível. O reino de Deus é invisível, a igreja é visível. O reino de Deus é do lado de dentro, a igreja é do lado de fora. 5. O reino de Deus é desde o princípio, a igreja teve um início e foi fundada há menos de 2000 anos. O reino de Deus estava no Antigo Testamento, a igreja não. Ponto 6. O reino de Deus está em toda a terra, a igreja não está em toda a terra. 7. O reino não é herdado por carne e sangue. A igreja é herdada por carne e sangue. Tá? 8. Salvação é a entrada do reino. Há salvação antes da igreja. De modo que, olha, uma frase que eu queria dizer para vocês. Não vou dizer que é minha, né? Alguém já deve ter dito isso antes. Há muitos dentro da igreja que jamais pisaram no solo do reino de Deus. E há muitos integrantes do reino de Deus que jamais pisaram num piso de uma igreja. Tá? Reino de Deus e igreja são coisas diferentes. Coisas diferentes. Então eu creio que tudo isso que eu apresentei para vocês aqui seja o suficiente para demonstrar que igreja e reino não são a mesma coisa. E eu queria fazer 2 citações aqui de 2 teólogos, só para corroborar mais com a minha fala. René Padilha, no livro Missão Integral, página 215, ele diz: sendo assim, é óbvio que a igreja não deve ser equiparada ao reino. A igreja não pode ser nem equiparada ao reino de Deus. George Eldon Led, no Teologia do Novo Testamento, página 111, olha o que ele diz: se o conceito dinâmico do reino estiver correto, nunca deverá ser identificado como a igreja. O reino é o reinado de Deus, a igreja é uma sociedade de pessoas. Tá? E o grande problema nas pregações de hoje em dia é que, no intuito de agregar pessoas, no intuito de fazer um ajuntamento na própria igreja, o pessoal hoje fala sobre igreja como se a igreja fosse o próprio reino. Tá? Querem convencer você que quando você serve lá na igreja X, é ao reino que você está servindo. E nem sempre isso é verdade. Tá? Buscai primeiro o reino. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus não diz buscai primeiro a igreja. Porque hoje em dia o que está dizendo é o seguinte: ó, meu irmão, você está no seu trabalho, na sua faculdade, mas busque primeiro o reino de Deus. E reino de Deus para ele é coisa da igreja. Buscar primeiro o reino de Deus hoje significa se dedicar em primeiro lugar às atividades do templo religioso. Se dediquem mais ao reino. Se dediquem mais ao reino, hoje em dia tem sido se dedicar mais à igreja. Se dediquem mais às coisas de Deus. Um dia eu ouvi uma moça falando uma frase assim: como Deus dará coisas da terra a alguém que não se dedica às coisas de Deus? Como Deus dará a alguém as coisas da terra se esse alguém não se dedica às coisas de Deus? Aí você pergunta: o que é essas coisas de Deus? A coisa de Deus é ir para o templo. Coisa de Deus é convidar a gente para ir para o templo. Coisa de Deus é bater palma dentro do templo. Coisa de Deus é tocar guitarra dentro do templo. Você viu como eles limitaram o reino de Deus à igreja? De modo que até a conversão hoje, o indivíduo parece que se converte quando o indivíduo é salvo, né? Ganhamos uma alma para o Senhor. Quando se torna membro da igreja, quando às vezes vai lá na frente e aceita um apelo. Quando o indivíduo se desvia, quando sai da igreja. Quero me dedicar mais ao reino de Deus, quero me dedicar mais às coisas da igreja. Estou firme com Deus, estou firme nas reuniões da igreja, vou toda a célula, vou na escola, vou em tudo. Aí o indivíduo falta na igreja, aí o indivíduo não vai no encontro com Deus. Aí o pessoal vem e diz assim: meu irmão, você não tem priorizado as coisas do reino. Que reino, pelo amor de Deus? Onde que reino de Deus está limitado à igreja? Está confinado? O que se confina são homens, Deus não é confinado. O reino de Deus é muito maior do que a igreja, é infinitamente maior. Tá? A forma como apresentam tudo hoje é como se a igreja fosse o próprio reino. Eles mudam as palavras, né?
trabalho para a igreja, colocaram trabalho para o reino, mas é a mesma coisa. O evangelismo hoje, né? Jesus pregava o evangelho do reino, mas evangelizar hoje parece que não é mais evangelizar o evangelho do reino, né? Evangelizar, pregar o evangelho do reino. Não, é o evangelho da igreja. Parece que evangelismo hoje se tornou promoção de evento. É convidar a gente para culto. Ah, vamos fazer um evangelismo hoje? Ah, vamos. Ah, o que é esse evangelismo na prática? Convidar a gente para ir para o culto na igreja. Tá? Ganhar a alma hoje é praticamente levar a gente para a igreja. Entrou lá, está salvo. Saiu, está desviado. Como se a igreja fosse a porta do reino de Deus, meus irmãos, mas pelo amor de Deus, Jesus diz em João 10 que Ele é a porta para o reino. Falam como se a igreja fosse o caminho para Deus, mas Jesus diz em João 17, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vai para o reino de Deus. Se não for pelo Espírito vivo de Cristo, a igreja não é porta, a igreja não é o caminho. Eu queria convidar vocês a refletir sobre isso, tá? Desconfie muito de todo líder religioso que faz relações intrínsecas entre a igreja dele e o reino, como se fosse a mesma coisa. Como se você, ajudando no evento dele, você ajuda no reino. Como se quando você toca no culto, tu ajuda no reino. Como se quando tu manda gente para a célula, tu ajuda no reino. Tá? Desconfie de gente que faz essa relação como se a igreja fosse o reino. Porque tem duas possibilidades para essa pessoa. Ou é alguém ainda despreparada, biblicamente. Tá? Pode ser uma pessoa sincera, com a mais sincera e boa das intenções, mas é um líder então despreparado biblicamente. Portanto, se é despreparado biblicamente, não pode ocupar uma posição de falar sobre a Bíblia, ensinar a Bíblia. Ele é líder. Então desconfie de um líder assim. E o segundo ponto é que se ele é um cara preparado e fala mesmo assim, é porque é um cara mal intencionado. Fique com essas perguntas e, se possível, escreva essas perguntas aí que eu vou fazer para vocês agora. Quando você realmente se dedica pelo reino de Deus? Quando? Quando você realmente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de reino. Quando você se dedica à sua igreja, realmente ao reino de Deus que você tem se dedicado? Eu te convido, meus irmãos, nessa primeira aula a um olhar para dentro, pois o reino está do lado de dentro. Salvação, olha o que eu escrevi aqui. Salvação é ser integrante do reino, seguidor do rei do reino e imitador do filho do rei do reino. Tá? Aí a pergunta que fica aqui, né? Mas Luiz, todas essas diferenças aí que você apresentou entre reino e igreja, então é para que Jesus fundou uma igreja? Para que Jesus edificou uma igreja lá no final do seu ministério? O que é essa tal da igreja que Jesus edifica? Jesus edificou a igreja para fazer culto? Jesus edificou a igreja para bater palma, para pular, para dançar? Jesus edificou a igreja para fazer evento? Jesus edificou a igreja para ficar pedindo dízimo? Para que Jesus edificou uma igreja? Tá? Esse é o assunto para a segunda aula. Por favor, eu te peço, qualquer dúvida que você tem, escreva aí no comentário e eu vou responder todas, tá? Ou envie mensagem no WhatsApp para mim, vocês têm meu contato. Se você acredita nesse projeto, ore por mim. Ore pela Escola Teológica Semeadores de Esperança e contribua. Contribua com o que você sentir no coração. Cada um contribua segundo propôs o seu próprio coração. Por favor, não perca a aula que vem. A aula que vem será extremamente profunda e esclarecedora sobre o que é a igreja que Jesus edificou. Senhor Jesus,
Que essa palavra adentre ao mais profundo da alma dos meus irmãos e desses alunos, dos meus alunos, Pai. E que a bênção do Deus eterno jamais se aparte da vida deles. E que a bondade de Deus seja sempre a bondade deles também. Que o Senhor faça resplandecer a vossa luz sobre o rosto deles. Que o Senhor os abençoe e os guarde por todos os seus caminhos. No nome de Jesus. Amém. Reverendos, um abraço, fiquem com Deus. Essa foi a primeira aula da Escola Teológica Semeadores de Esperança. Contem comigo e eu conto também com vocês.